Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Minha Vida Digital. Nessa aula a gente vai estar então tratando sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, uma lei muito recente que começou a ser aplicada em 2020, tudo bem? É uma lei, é muito interessante, na verdade, a gente saber sobre ela, justamente porque Lei Geral de Proteção de Dados, ela fala sobre o tratamento dos nossos dados na internet. Então, quando você vai usar uma plataforma, por exemplo, e você insere seus dados pessoais, né? O que essa plataforma pode fazer com seus dados? Quais são os direitos dela? Quais são os nossos deveres e direitos também como usuários, tudo bem? Pessoal, é uma aula muito interessante. Por questão de segurança mesmo, é um assunto muito importante a gente conhecer pela nossa própria segurança hoje em dia, tudo bem? Pessoal, sem mais delongas, eu espero que vocês gostem da aula, tá? E vamos dar início. E eu trago aqui para vocês, para a gente começar a discutir na nossa aula, a capa de uma manchete, de uma notícia do The Economist, tá? Onde o título é: hoje o recurso mais valioso já não é o petróleo, e sim os dados, tá? E também tem essa arte aí, né, que representa as grandes empresas como as estações de petróleo, né? Pessoal, eu já comentei, né, nas aulas anteriores como os dados são o petróleo de hoje, como os dados são valiosos, e hoje já se discute que as empresas em si não são empresas de produtos, mas são empresas de dados. As empresas, elas sobrevivem, elas trabalham, elas continuam graças aos dados, tá? E aí eu trago aqui pra gente entender isso melhor novamente o caso do Facebook, que a gente já discutiu, tá? O Facebook, no segundo trimestre de 2022, teve um lucro de mais de 10 bilhões de dólares. Isso dá mais de 50 bilhões de reais. E aqui a gente só está falando no segundo trimestre, a gente nem está falando do lucro do ano inteiro, tá, pessoal? E aí, né, levanta uma questão. Mas o Facebook não é de graça? Como que ele ganha dinheiro, né? E para quem prestou atenção na minha segunda aula já sabe a resposta, mas vamos continuar aqui discutindo essa ideia, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor. Pessoal, como que o Facebook ganha tanto dinheiro se ele é um serviço, é uma plataforma, uma rede social gratuita, né? Quando a gente vai se cadastrar no Facebook, a gente não precisa colocar nenhuma forma de pagamento, a gente não coloca dados bancários, não coloca cartão de crédito, não põe nada, né? Mas quando a gente cria o nosso perfil do Facebook, como esse aqui do Mark Zuckerberg, para quem não sabe, ele é o criador do Facebook, tudo bem? Pessoal, quando a gente cria o nosso perfil, a gente coloca uma grande quantidade de dados pessoais, tá? Olha só, aqui no perfil dele a gente consegue ver onde ele trabalha, onde ele estudou, onde ele mora, da onde ele é, com quem ele é casado, e essa aqui é só a primeira aba, né? Se a gente entra ali em trabalho e educação, a gente consegue ver os trabalhos anteriores, as escolas anteriores, os locais onde ele morou, informações básicas e de contato. Então no Facebook o pessoal pode ter acesso ao nosso telefone, a gente pode colocar o nosso e-mail, família e relacionamento, que o Facebook tem a função em que a gente consegue colocar, né, no nosso perfil quem são os nossos familiares, né? Então, pessoal, quando a gente vai fazer o cadastro do Facebook, a gente não põe nenhuma informação de pagamento, mas a gente coloca uma grande informação de dados pessoais, pessoal. E aí, né? E aí vocês perguntam: então o Facebook ganha dinheiro o quê? Com os nossos dados? O que ele faz com os nossos dados, né? O Facebook vende os nossos dados? Pessoal, o Facebook nem pode fazer isso, tá? Ele não vende os nossos dados. Aí, para quem lembra, né? O Facebook, mais de 90% do faturamento dele é em cima de publicidades, pessoal. E como que funciona a publicidade do Facebook? É justamente aquilo que a gente já discutiu, né? Vocês já perceberam navegando não só até mesmo no Facebook, em outras plataformas, né? Que quando você procura um produto, você está comprando uma bicicleta, por exemplo, depois você vai usar o Facebook e você vê que tem várias recomendações, anúncios, né? Relacionados a bicicletas e afins, né? Qual que é essa estratégia do Facebook? Pessoal, chama publicidade segmentada. Então as marcas pagam para que o anúncio seja visível a um específico público. Então o Facebook, ele pega os nossos dados e direciona os anúncios de acordo com as informações que ele tem da gente. Tudo bem? Ele não vende os nossos dados, ele trabalha com os nossos dados para a gente ter uma maior chance de clicar num anúncio ou visualizar uma publicidade, tudo bem? Se vocês tiverem curiosidade, vocês podem ir nas configurações do Facebook e lá vai ter uma aba Anúncios.
tá? Eu acho que é até bacana depois, né, depois da aula, vocês darem uma olhada nisso. Vocês vão ver lá na aba anúncios, mostra todos os possíveis anúncios, categorias que o Facebook mostraria para você com base nos seus interesses, tá? E você vai até achar interessante o tanto de coisa que você vai ver lá, que é coisas que o Facebook acha de você a respeito dos seus dados, tá? Então fica aí a sugestão, a dica para vocês darem uma olhada o que o Facebook sabe, né, de você. Mas é mais ou menos assim então que o Facebook ganha dinheiro, pessoal. Ele não vende os nossos dados, mas ele trabalha em cima dos nossos dados, tá? E aí, eu trouxe até aqui algumas curiosidades, por assim dizer, né? Algumas informações que vocês talvez não sabiam. Já basta o tanto de informações que a gente coloca quando a gente cria o nosso perfil. O Facebook ele ainda está coletando essas informações mesmo quando a gente não usa o aplicativo. Vocês sabiam que o Facebook tem acesso à sua localização com ou sem o GPS? Se o seu GPS está ligado e você pode não estar usando o Facebook, ele está monitorando a sua localização, e mesmo se ele estiver desligado, o Facebook ele tem acesso através dos check-ins que você faz e dos eventos que você confirma presença, tá? No Facebook, você consegue excluir suas buscas, né? Qualquer coisa que você buscar no Facebook você pode excluir, mas elas só são excluídas permanentemente depois de 6 meses, tudo bem? E as suas atividades fora do aplicativo podem ser obtidas, então dados das suas atividades na internet podem ser obtidos através de terceiros, como agências de publicidade ou outras redes sociais. Então, por exemplo, o Instagram, que faz parte do mesmo grupo do Facebook, o Meta, as informações que você coloca enquanto você usa o Facebook, enquanto você usa o Instagram, perdão, as informações são coletadas, elas também podem ser coletadas pelo Facebook, tá? Então, assim, a gente é até um pouco assustador, né? A quantidade de informações que a gente já passa pro Facebook e a quantidade de informações que ele ainda está coletando da gente, mesmo a gente às vezes nem sabendo, tá? E todas essas coisas aqui, pessoal, estão explícitas aonde? Nos termos de uso. Muitas vezes, quando a gente está fazendo o cadastro, a gente só aceita os termos de uso e segue a vida, né? Mas se a gente para ler, a gente tem muitas coisas interessantes lá, a gente realmente entende, né, o serviço que a gente está assinando, os dados que a gente está entregando, tá, pessoal? Isso é muito importante, a gente vai voltar a discutir isso daqui a pouco, tá? E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada as 5 redes sociais que mais sabem sobre você. Então, baseado em dados pessoais, né, 100% seria todos os dados pessoais assim que você pode passar, por assim dizer, né, que são consideradas informações como nome, documento, telefone, aniversário, datas importantes, enfim, né. O Facebook ele tem 79% delas, seguido do Instagram com 69%, aí a gente tem o TikTok e o Twitter. Não comentei do Clubhouse porque eu sinceramente, pessoal, não sei que rede social que é essa. Mas isso aqui é interessante, né, pessoal? É até um pouco assustador se vocês pararem para ver, mas também traz uma reflexão, né? Se o produto é de graça, às vezes significa que o produto é você, tá? O Facebook e todas essas outras plataformas, e aqui eu tô falando, né, de redes sociais, mas a gente pode até ver outras grandes, né, por exemplo, como a Google, né, a Google é gigantesca, né, a Google funciona no mesmo funcionamento do Facebook para ganhar dinheiro, né, através de publicidades, né, e muitas vezes é mais ou menos isso, pessoal. Os dados hoje em dia são valiosos, os dados hoje em dia valem dinheiro, tá? Então fica uma reflexão interessante, né? Se o produto é de graça, às vezes significa que o produto é você, não é mesmo? E tem até nas minhas pesquisas que eu estava fazendo, eu achei até uma discussão interessante, alguns especialistas em economia, críticos do Facebook, falando que o Facebook tinha até que pagar seus usuários, né? Ele fazendo contas, né, do lucro do Facebook e quanto que esse lucro daria por cada usuário. Cada usuário contribui hoje com o Facebook mais ou menos $20, né? Então é até uma discussão aí, pô, o Facebook tinha até que pagar a gente, né, se a gente parar para pensar de um outro ponto de vista, né? E aí, pessoal, que a gente ainda falando do Facebook e a gente falar, né, eu acho que é bem interessante a gente trazer esse caso, porque a gente já vê, né, o tanto de dados que a gente coloca no Facebook, né? A gente começa a questionar qual que é a nossa privacidade, né? Os dados que a gente põe lá, as fotos, informações e fora as nossas atividades dentro do Facebook, curtidas, mensagens, comentários que a gente deixa, tudo fica registrado, né? E para onde que vão esses dados? A gente não sabe como que esses dados são tratados, né? E aí a gente teve o caso de 2018 que envolveu o Facebook, né?
que a Cambridge Analytica ela elaborou um quiz de personalidade e postou no Facebook, né? Era uma atividade lá do Facebook que você podia fazer parte, um quiz de personalidade, você respondia umas perguntas. E no final das contas, todos os usuários que fizeram parte desse quiz de personalidade tiveram seus dados comprometidos, eles foram usados de outra forma, de uma forma indevida. No caso, os dados foram vendidos para campanhas eleitorais dos Estados Unidos. Então foi a esses usuários, né, que os dados foram vendidos, a eles foram impulsionados, por exemplo, publicidades, né, do seu candidato político e até mesmo fake news do outro candidato, por exemplo, tá? E estima-se que mais de 87 milhões de usuários tiveram seus dados vazados, né? Então aqui a gente vê que através de uma brincadeira boba, né, mas que ainda assim envolvem os nossos dados, né? A gente não sabe, às vezes ainda era só uma brincadeira, né, por assim dizer, e a gente se vê por trás do que aconteceu, né? Os nossos dados foram usados de uma forma ilícita, né? Isso daí é crime, na verdade, isso daí é considerado crime. O Facebook foi a julgamento, né? Porque aconteceu na plataforma do Facebook, foi uma brecha do Facebook, né? Foi um crime contra a Constituição, se vocês pararem para ver, um crime antidemocracia, né? O que aconteceu é um crime eleitoral. Então eu deixo esse caso aí bem interessante para vocês. E ainda, né, falando, né, desses casos de redes sociais, a gente tem também um desafio que rolou em 2019 que até levantou algumas polêmicas, né? O Facebook, ele já, depois disso, depois de 2018, desse caso, o Facebook ficou muitas polêmicas em cima da privacidade dos usuários, né, foram levantadas. E em 2019 rolou uma brincadeira nas redes sociais que era o desafio dos 10 anos, que basicamente você postava uma foto sua atual e uma foto sua de 10 anos atrás, uma do lado da outra, né? E muitas pessoas participaram, figuras, artistas e afins, né? Teve alguns memes, né? O da uva, por exemplo, tudo passa, né, turma? Até a uva passa. E a polêmica que foi levantada durante essa brincadeira é que os dados, né, estava sendo criado um banco de dados com várias fotos, né, de pessoas para alimentar uma inteligência artificial, então ensinar uma inteligência artificial de reconhecimento facial, né, com padrões de envelhecimento. Então ela conhece uma inteligência artificial desenvolvida para reconhecimento facial, né, e ainda mostrando ali padrões para ela de envelhecimento, né, para ela achar a pessoa com mais acurácia, né, com mais precisão, né. Essa foi a polêmica que foi levantada. Hoje se discutem que assim, se isso foi real ou não, ninguém sabe, né? Ainda mais porque fotos, o Facebook mesmo já tem acesso a todas as suas fotos. Ele pode pegar a sua foto de 10 anos atrás e uma foto atual, né? Ele pode fazer isso sozinho, né? Mas o interessante é que fica aqui, assim como o caso da Cambridge Analytica, né, do vazamento de dados, aqui uma outra brincadeira boba, em que muitas fotos, né, muitas pessoas fizeram parte, e às vezes a gente não para pensar onde que esses dados vão parar, como esses dados vão ser usados, tá, pessoal? Querendo ou não, são dados pessoais, são dados da sua identidade, né? E aí eu trago aqui um ponto interessante, né? Hoje, com a digitalização de tudo, né, a gente usa muito, já tem muitos dispositivos celulares que usam de reconhecimento facial e impressão digital para você acessar o seu celular, né, e até mesmo realizar transações, né? Você confirma a transação através de um reconhecimento facial ou impressão digital, né? Com essa popularização dessa digitalização, pessoal, a gente pode levantar um ponto aqui, né? Por exemplo, imagina a partir do momento em que, assim como a gente tem a tecnologia para o bem, né, mas a gente também tem a tecnologia para o mal, né? Imagina a partir do momento que uma grande base de dados de fotos, por exemplo, é usada para criar um software malicioso, em que eles conseguem fraudar a sua face, eles conseguem literalmente fraudar o seu reconhecimento facial, né, usar ele de alguma forma. E aí, pessoal, quando a gente tem uma fraude no nosso cartão de crédito, a gente só comunica o banco, a gente cancela o cartão de crédito e pede outro. Mas agora a gente pensando aqui na nossa biometria, na nossa identidade, e a partir do momento que a gente perde a nossa identidade, que a nossa identidade é roubada,
aí o problema é muito maior, né? Não é tão simples que nem pedir um outro cartão de crédito, a gente não consegue fazer isso com a nossa identidade, né? Então fica aqui um outro ponto que eu acho muito interessante a gente discutir, né? Às vezes eu espero que vocês estejam entendendo que assim, os dados, né, a gente usa a internet e a gente às vezes não para pensar o que está acontecendo, né, por trás, os rastros que a gente deixa na internet, tudo bem? Tudo que a gente faz na internet, pessoal, fica registrado, só vocês verem mesmo, por exemplo, o Facebook, né? As empresas ganham dinheiro em cima dos nossos dados, então tudo fica registrado, tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, justamente, né, para discutir essa questão de dados, né, hoje como tá, é um negócio que hoje está tomando muito mais tração, né, está sendo muito mais discutido, né, devido à sua importância, né, dados geram dinheiro, como a gente vem discutindo, né, e tudo que envolve dinheiro a gente tem que tomar cuidado, né, e aí a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ou LGPD, tá? Ela foi sancionada aqui no Brasil em 2018 e passou a ser aplicada em 2020, tá? É algo bem recente, pessoal. A Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, ela dá ênfase no que diz respeito a dados pessoais, pessoal. Então, qualquer informação que permita identificar um indivíduo, seja ela nome, documento, endereço, foto, localização, ou seja o que for, tá? São todas as informações que permitem identificar um indivíduo, tá? E o objetivo da Lei Geral de Proteção de Dados é justamente estabelecer regras de como esses dados pessoais são tratados, né? O que a gente entende por tratamento de dados, tá, pessoal? Quando a gente está falando aqui, a gente tem um titular. A gente pode pensar no caso do Facebook, por exemplo. Você, como usuário no Facebook, você é o titular, né, da sua conta, então você tem seus dados pessoais. E o Facebook, a plataforma que você usa, o serviço que você usa, seria o controlador, né? O Facebook seria o controlador. Então, o que seria o tratamento de dados? É justamente o que o controlador ele faz com os seus dados, tá? Então, seja ela coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, eliminação e assim por diante, pessoal. Tá tudo isso daí eu tirei justamente da lei mesmo, da lei 13.309, se eu não me engano, tá? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Mas é basicamente tudo, o tratamento de dados seria o que a plataforma ali, o serviço ali que está tendo seu acesso aos seus dados, o que ele faz com os seus dados, tudo bem? E como uma lei, pessoal, como qualquer outra lei, a gente tem os nossos direitos, tem os nossos deveres, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, né, pra gente dar uma olhada, é dever do controlador, através de termos de usos e contratos formais, a transparência de como os dados dos usuários serão tratados. Pessoal, nos termos de uso do Facebook está lá, seus dados podem ser usados para fins comerciais, né? Então, isso daí faz parte de uma lei, toda plataforma tem que ter os termos de uso, e geralmente é aquele negócio, a gente só clica, aceita e ignora, né? Mas é importante a gente se atentar a essas coisas, pessoal, ainda mais hoje em dia, né? Hoje em dia, se a discussão hoje em dia, se essa lei é algo tão novo, essa discussão está tomando notoriedade hoje em dia, é porque tem um problema, é porque é um cenário problemático que pode dar problemas. Então a gente também tem que começar a se atentar, né? Todos aquelas curiosidades que eu falei do Facebook monitorando seus dados, mesmo você não usando o Facebook, estão lá nos termos de uso também, né? Tem até um bem interessante, né, que é o da Apple. A Apple deixa bem claro nos termos de uso dela que não é para usar os produtos dela para desenvolvimento de armas nucleares. Bem interessante. Mas enfim, o que mais, né? Quais dados estão sendo solicitados e para quais fins eles vão ser usados? Exclusão dos dados a partir do momento que o tratamento de dados é encerrado, certo? E nós, como usuários, como titulares dos nossos dados, consentir explicitamente o uso dos dados. Eu tenho que permitir o uso dos meus dados, tá? Se eu não permito o uso dos meus dados, isso daí está sendo uma infração à lei, tá? Solicitação de alteração de dados, revogação e exclusão. Pessoal, aqui a gente está falando de uma lei, a gente falou de direitos e deveres, né? Como toda lei, você infringir a lei, você tem punições também, tá? Hoje em dia tem multas para infrações a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, o controlador, por exemplo, usar os seus dados de forma indevida, né? Como, por exemplo, o caso da Cambridge Analytica, né? Aquilo não foi nem um pouco transparente no que seria usado e a finalidade que foi usada também é totalmente ilegal, né? É um crime eleitoral.
E aí também, aqui alguns pontos interessantes, qual que é a nossa parte, o que a gente pode fazer, né, para se cuidar aí, né, todo mundo aqui usa a internet, todo mundo usa rede social, a gente sabe disso, mas a gente pode se atentar, a fim de evitar certas coisas, né. Então, pessoal, evite compartilhar fotos pessoais, família, locais que frequenta. É muito legal postar foto e tudo mais, mas tomem cuidado, sempre se perguntem onde eu estou postando, é seguro? Que até é difícil, né, hoje em dia a gente falar isso daí, né. Facebook, por exemplo, é uma plataforma que todo mundo usa e que está envolvido em várias polêmicas de dados, né, de privacidade dos seus usuários. Mas enfim, dados pessoais, CPF, RG, número de celular, data de nascimento, dados bancários, chave Pix. Pessoal, vocês sabiam que assim, a chave Pix é uma mão na roda, você só passa a chave e a pessoa consegue te fazer uma transferência, né? Mas, por exemplo, a partir do momento que você põe a sua chave Pix, né, você vai fazer uma transferência da chave Pix, né, você inicia ali a transferência, você já tem acesso a vários dados, né, da pessoa. Então você vai fazer uma transferência, você põe a chave da pessoa, na próxima página lá mostra o nome, o banco da pessoa, né, e às vezes alguns outros dados. Então até isso, pessoal, né, a gente tem que se atentar com tudo hoje em dia. O que você pode compartilhar hoje em dia? Pessoal, postagens com opinião, você pode postar sua opinião na internet. Seja cuidadoso e educado. Lembra muito bem, pessoal, tudo fica registrado na internet, tá? Tudo, você deixa rastros na internet a todo momento. O que você faz na internet representa o que você é. Então toma cuidado. Hoje é tudo digital, pessoal. Às vezes as pessoas no ambiente digital são muito mais levadas a sério do que no ambiente físico, tá? Notícias e oportunidades, conteúdo produzido por você ou produtos que esteja vendendo, tá, pessoal? Então, isso daqui é só pra gente ter uma pequena noção, né? É o que eu falei, como toda a lei, a gente tem deveres, a gente tem direitos. Isso daqui é um negócio novo e não é à toa que tá aí, pessoal. É um assunto que tá em alta, e se tá em alta é porque tem um problema por trás. Então a gente tem que fazer a nossa parte e garantir os nossos direitos e exercer os nossos direitos, tá? Isso daí não é só pro nosso bem, mas é um bem para um todo. Tudo bem, turma? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre a LGPD, espero que ela tenha sido útil. É um assunto muito importante, tudo bem? Se a gente parar para ver, é uma lei muito recente se comparada com o nascimento da internet. A gente já usa a internet há muito tempo e essa lei é muito recente se a gente parar para ver. Ela foi sancionada em 2018 e começou a ser aplicada a partir de 2020, né? Pessoal, é importante a gente refletir sobre esse assunto porque é muito comum às vezes a gente usar a internet de uma forma muito descuidada, né? A gente às vezes entra numa plataforma, num site, sai se inscrevendo, colocando nossos dados sem, né, entender muito bem o que está acontecendo ali. Então é um assunto muito importante pela nossa própria segurança, tudo bem? Eu vou deixar um vídeo complementar para vocês, um link na descrição, para um vídeo bem interessante do Bruno Bioni. É um TED Talk bem curtinho e ele fala também sobre a questão da LGPD, da sua proteção na internet. Tudo bem? Eu acho que é um vídeo muito interessante e complementa muito bem essa aula, certo, pessoal? Então, novamente, qualquer dúvida, sugestões, críticas, deixem nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que ela tenha sido útil para vocês. Tudo bem, pessoal? E a gente se vê numa próxima. Muito obrigado!